2020, o primeiro episódio desse ano maravilhoso, gravado e publicado, não contando da semana passada, que foi apenas um adendo. Rafael Jacaúna, o que você fez nas férias? Rapaz, eu já tenho uns 3 ou 4 anos que eu tiro férias, assim. Eu tiro um recesso de final de ano, né, de dezembro, ali 22 de dezembro até dia 2 de janeiro. Depois eu caio pra dentro da obra de novo. Então eu fico trabalhando com meu sogro até começar as aulas em fevereiro. Então minhas férias mesmo eu não tiro não, cara. Tiro um recessinho só. Férias de escola é pra trabalhar e pra pagar conta. Entendi. Você gosta de ufologia? Um pouquinho. Esse é um assunto que me interessa um pouquinho, assim, ninguém nunca deve ter reparado. Eu acho ufologia um assunto bem interessante e as teorias vão se multiplicando cada vez que eu leio qualquer coisa sobre. E aí é muito interessante, porque eu tava discutindo com a Ira esses dias aí, porque vocês sabem que tem ouvinte que gosta muito de temas de ufologia, né? Tem. E é muito interessante que toda vez que a gente publica um episódio, seja ele qual for, que não é de ufologia, tem sempre o mesmo ouvinte que fala: quando é que vocês vão lançar algo de ufologia? Quando é que vocês vão... Toda semana! Eu espero que você, meu querido ouvinte, esteja agora satisfeito. Vamos falar aqui de um caso de ufologia. Você já conhecia o caso, Jay? Não. Na verdade, eu conheço muito pouco sobre ufologia brasileira. Só quando eu vim pra cá, pra Campinas, que eu tive um pouco mais de contato. E eu tenho um amigo muito próximo que ele é de Varginha. Então foi aí que eu comecei a ter mais contato com a ufologia brasileira. Mas foi a primeira vez. Mesma coisa, Ira? Você que tá aí quietinha? Eu não conhecia este caso, mas eu me interessei por este caso pela data, porque na época em que ele ocorreu, existia uma Comissão Brasileira de Pesquisas Confidenciais de Objetos Não Identificados aqui no Brasil. Então eu me interessei por ele para saber se ele passou por essa mesma comissão, se existiu alguma ligação com isso. Então é isso, hoje a gente vai falar do caso da barragem, o caso Almiro de Souza, no qual um guarda tem um estranho encontro na época da ditadura e que, enfim, tem consequências esquisitíssimas para o resto de sua vida. Logo depois de recadinhos a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui no primeiro recadinho de 2020 do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, boas-vindas para você, querido ouvinte, para atravessar esse ano que está de vento em popa. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse país, nesse mundo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo e tal. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo a sua audiência e que, novamente, dar as boas-vindas para você, que 2020 vai estar com tudo e não vai estar prosa. Tem anúncios para fazer em breve para todos vocês, mas já gostaria de adiantar que criptologia está vindo aí. Gostaria de falar que teremos eventos e gostaria de falar que 2020 vai ser ano de viajar. Pegar suas trouxinhas e ir embora para algum lugar, talvez. Talvez por lazer, talvez por necessidade, porque o mundo tá acabando, enfim. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostariam de viajar com a gente do Mundo Freak? Vocês gostariam de pegar as suas malinhas e separar aí uns dias e a gente fazer um turismo meio doido? Cara, fale nas redes sociais, deixem aí nos comentários. O que vocês acham? Vocês gostam da ideia? Vocês topariam entrar num rolê do Kleber com a gente? Gostaria muito de saber a opinião de vocês. E lembrando a todos que caso vocês queiram entrar em contato com a gente, é para contato@mundofreak.com.br que você manda o seu e-mailzinho, belezeira? E lembrando a todos que temos a nossa plataforma de financiamento coletivo recorrente em breve, com mudanças pontuais para atualizar nossas metas e recompensas, para deixar um pouco mais concreto com relação ao que nós podemos entregar para vocês e o que a gente está planejando para o futuro. Gente, sério, de verdade,
verdade. Se atentem essa segunda-feira que vai ter coisa nova aí pra vocês. Só vou falar isso para vocês, nobres apoiadores, que podem ficar um pouco confusos. Tem muita gente nova que entrou. E, meu Deus, Andrei, como é que acompanha as gravações dos episódios? Bem, a gente tá sempre usando o e-mail, então se você não estiver recebendo e-mail, vocês deem um toque, deem uma olhada no spam, que provavelmente está caindo lá, se você não estiver recebendo e-mail, tá bom? Mas geralmente a gente avisa, e o problema é que às vezes a gente avisa com um pouco de atraso, geralmente quando a gravação tá começando e tal. Eu pretendo em breve montar uma agenda para facilitar vocês, e toda vez que a gente for marcar a data de gravação de algum episódio, vocês já ficam sabendo, mesmo que vocês não tenham o link ainda, e mesmo que o link só seja disponibilizado em breve, para vocês já se preparando já pros dias e colocar os horários e falar, não, eu separei aqui para acompanhar um Mundo Freak ou acompanhar aí um Magicando. Então fiquem tranquilos que a gente está pensando muito e a gente está sentando e elaborando formas melhores de nos comunicarmos com você, principalmente para vocês que são apoiadores, que a gente entende que vocês estão com a gente e a gente está com vocês da mesma forma. Beleza, gente? Então é isso, bora começar mais um 2020 aí com vocês, com esse episódio que ficou fantástico. E esperem novidades aí para todos vocês. Bem, tudo isso acontece no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, dia 30 de agosto de 1970. Almiro Martins de Freitas foi membro da divisão de instrução de voo na Escola da Aeronáutica durante 3 anos, entre 1956 e 1959. Ele acabou casando cedo e, para sustentar a família, foi obrigado a abandonar os estudos para trabalhar, algo que era bem comum na época, né? Na data do ocorrido, Almiro já trabalhava há 4 meses como guarda da represa do Funil, que fica, como eu falei anteriormente, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, a 160 quilômetros da capital. Na época, ditadura militar era vigente no Brasil, e por ser uma fonte de geração de energia elétrica, a represa poderia ser alvo de sabotagem por parte da oposição ao governo, e por isso era necessária vigilância fortemente armada no local. E o que acontece, né? Na data que aconteceu o incidente, o Almiro, já trabalhando durante a ditadura militar, alguns anos depois que ele abandona aí os seus estudos, ele já trabalhava 4 meses como guarda da represa do Funil, que fica a 160 quilômetros da capital, né? Nessa cidade de Resende. Você, Rafael Jacaúna, você conhece essa região? Você conhece essa represa? Cara, eu conheço bem pouco, assim, o Brasil em termos de visita, né? A maioria dos brasileiros. Mas eu já conhecia de nome essa represa, mas não sei grandes informações sobre ela, não. É porque na época da ditadura militar, essa represa, ela era muito importante para a geração de energia elétrica. Por isso ela era muito focada pelos militares na questão de defesa, justamente por parte de sabotagem, de oposição, coisa de governo, revolução, esse tipo de coisa, né? Por isso era necessário uma vigilância fortemente armada no local. Só para os ouvintes entenderem, em 70 ou 71 foi sequestrado o cônsul japonês, cônsul alemão e acho que o cônsul suíço. Então, assim, a ditadura tinha motivos para temer um ataque contra as estruturas de energia no Brasil. Estavam sequestrando muita gente, o terrorismo tá comendo solto. Enfim, vocês sabem. Na data do ocorrido, né, a gente tem o ano de 1970, que é crucial para isso tudo, né? Em uma das noites em que o Almiro estava trabalhando lá, ele foi deixado em seu posto e estava tomando conta, assim como outros 10 colegas militares. Ele não estava sozinho. Faziam a segurança em todo o complexo da barragem, cada um no posto determinado. Iniciando sua ronda, caminhou até o rio Paraíba, seguindo até a área dos transformadores e depois pegando a pequena estrada que levava à represa. Ele ia pra lá, voltava pra cá. Ao terminar a primeira ronda, ele retornou à subestação e telefonou para a casa de força, identificando-se ao operador do local. A noite estava fria. Aproximadamente às 9h30 da noite, Almiro tomou um café, fumou um cigarro e foi inspecionar os transformadores da subestação. Após sua pequena pausa, partiu para uma nova ronda, passando por trás da subestação num caminho entre ela e a barraca, onde se guardava algumas roupas e equipamentos. E foi ali que Almiro ouviu pela primeira vez aqueles ruídos, e ouviu faíscas saindo dos transformadores e caindo no chão. Mas como ele já tinha presenciado esse fenômeno, ele não deu muita bola para isso não. Não deu atenção, seguiu sua ronda, conferindo o interior da barraca e retornando à subestação, onde acendeu mais um cigarro. Após isso, partiu novamente para uma ronda, caminhando até o rio Paraíba e depois pela estrada. E nesse momento foi quando o Almiro ouviu um grande estouro, um estouro muito diferente do que ele já tinha ouvido na vida inteira. Junto com o som, as lâmpadas de mercúrio dos postes que iluminavam as estradas começaram a piscar por um breve momento até voltarem ao normal. A gente já sabe, através da cultura pop e da ficção, que se as luzes do poste começam a piscar quando você tá passando, é porque é pra tu correr, né? Isso aí já fica claro aí que... É o demônio. Luz do poste piscou, é o espírito das trevas. Corre, diabo. É mesmo? E você tá fazendo essa denúncia enquanto tá comendo. O que você tá comendo, Rafael? Sorvete de chocolate. Ah, é? O demônio.
Que isso, Ira? Sabe, podcast de respeito, que isso? Não faça essas sugestões levianas. O demônio picadinho, tá ali jantando o demônio. Demônio picadinho. Tá jantando a bicuda, né? Desculpe, mas é que eu não pude deixar passar. Primeira gravação do ano, eu não podia ficar sem, né? Passar um vexame, né? Isso que você passa, né? Passar vergonha, né? Não é normal, isso é normal, padrão. Vamos lá. Diante dessa normalidade, o Homero decidiu verificar... É um homem de coragem, né? Ele foi lá verificar o que tinha acontecido e não encontrou nada de estranho. Entretanto, ao olhar pra crista da barragem, o topo, né? Você imagina aquela barragem clássica de desenho do Pica-Pau, né? Você tem ali o paredão de concreto e do outro lado tá a água, né? Ele olha pra cima, do lado da mata, e ele observa uma fileira de luzes de cores diferentes a uma distância de cerca de 60 metros. As luzes piscavam uniformemente, intercalando entre intensidade mais forte, mais fraca. Homero decidiu aproximar-se para observar melhor, chegando a mais próximo das luzes. Ele constatou que não se tratava de luzes independentes, mas que pertenciam a um objeto sólido, suspenso acima do barranco. Temendo que o objeto pertencesse às forças subversivas rebeldes ao governo, prestes a realizar algum tipo de atentado à represa, o Homero preparou para se defender, aproximou-se ainda mais do objeto, rastejando e camuflando-se pelo ambiente, né, usando aí da sua instrução militar. Cerca de 15 metros de distância do estranho objeto, ele consegue observar melhor como é que funciona a sua estrutura, né? Ele possui cerca de 15 janelas retangulares de aproximadamente 1 metro de comprimento por 80 centímetros de altura, com 4 cantos curvilíneos. Homero sacou sua arma e disparou um tiro. Ele não ouviu o som da bala atingindo o alvo ou sequer sendo ricocheteado, mas observou que a intensidade das luzes aumentaram. Então Homero disparou mais um tiro, ao que a intensidade das luzes aumentaram ainda mais e um ruído ensurdecedor foi emitido pelo objeto. Olha que sinistra. Quando ele se preparou para dar mais um disparo, foi aí que o objeto emitiu, de algum ponto do seu lado esquerdo, um facho de luz que era tão intenso que forçou o Homero a fechar os olhos, e foi nesse momento que ele sentiu uma onda de calor atingindo seu corpo, seguido de uma dormência generalizada e uma espécie de formigamento e paralisia parcial da cabeça, braços e pernas. Logo depois, o calor foi passando, seu corpo coberto de suor, mas conseguiu recobrar um pouco dos movimentos, primeiro da cabeça, e quando começou a gritar pelos seus companheiros pedindo apoio e avisando para não olharem para a luz forte. Ele se levantou, tateou por alguns metros e constatou que estava completamente cego. Ele não via nada. Homero foi resgatado logo em seguida por seus companheiros, que o colocaram dentro de um carro para levar ao hospital. E aí ele foi procurando algum médico entre a cidade de Itatiaia e Resende, eles foram caçando algum especialista em plantão que pudesse atendê-lo, mas não tinha ninguém. Foi aí que eles levaram Homero de volta para a sede da represa, onde ele passou o restante da noite. Somente no dia seguinte, ele foi novamente levado à cidade em busca de tratamento, mas sem sucesso por parte dos médicos locais. Jay, se você tivesse passado por uma experiência dessa, o que você pensaria no primeiro momento? Lembrando que a gente tá aqui na década de 70. Tá, eu sou do exército? Sim. Ou você pode ser o ET, não sei o que você quer ser. Tá. Nossa, que esquisito. Eu sou do exército. Como assim? Gente, ela tava procurando storytelling ali pra ela dar explicação, poxa. Não, eu tava vendo onde eu ia ficar, mas tudo bem. Se eu visse isso, eu já falei em outros programas que se eu tivesse algum contato com extraterrestre, eu não ia sair correndo. Eu ia tentar conversar, fazer alguma coisa. Mas no caso dele, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, porque a gente tá na iminência da ditadura. Na iminência não, na ditadura. Então, se já tava pra sofrer ataques ou coisas do gênero, eu teria tirado sim. Será que ele poderia contatar outras pessoas antes? Acho que não, né? Não daria tempo, porque o meu primeiro momento seria tentar contatar outras pessoas e depois agir de alguma forma, mas eu acho que eu agiria da mesma forma que ele. Não faria outra coisa diferente, não. Eu concordo com você, Jay, que eu acho que procurar os parceiros fosse uma atitude um pouco mais segura, mas vamos levar em conta que, por exemplo, a pessoa não imagina que é um veículo alienígena e tal, né? Ele viu luzes e ele foi lá e ele viu alguma coisa estranha que ele não pôde identificar, talvez acima do monte e tal. Eu acho que isso poderia ter sido como objetivo dar o alerta pra, tipo, aquela área tá sendo vigiada, qualquer pessoa que se aproximasse, ao escutar os tiros, ao escutar esse tipo de coisa, ela se assustaria e voltasse, né? Eu acho que a pessoa voltar pra chamar os amigos e pra ver o que tava acontecendo, talvez abrisse uma brecha pra que, se os caras já estivessem lá em cima, fosse o tempo deles de fato fazer alguma coisa, plantar alguma bomba ou algo nesse sentido. Eu não voltaria, não. Eu tava perguntando se teria algum dispositivo pra chamar os meus colegas, entendeu?
entendeu? Porque voltar, não voltaria não. Eu ia ficar lá plantadinha pra ver o que ia acontecer, entendeu? A gente já sabe que você nunca seria escalada pra um trabalho desse, né? Não, provavelmente não. E eu ainda mais sou chata, as coisas acontecem aqui em casa, uns barulhos, ao invés de, tipo, eu fazer a coisa mais sensata, que é me cobrir com o meu cobertor, eu vou ver o que tá acontecendo, entendeu? Então, eu não seria... Eu ia ser a primeira pessoa a morrer, certeza. Ah, mas fica tranquila que isso aí claramente é o demônio não faz nada com a gente, isso aí de boa. Ira, você corrobora com o que a gente tá conversando? Então, eu acho que, como a Jay falou, né, estavam em épocas de ditadura, estavam em épocas de muita violência e um treinamento muito rigoroso contra qualquer coisa que se mexesse. Então, eu acho que essa atitude dele já vem por esse comportamento. Qualquer coisa que ele visse de longe, ele poderia se assustar e tomar uma atitude dessa e sair atirando. Então, ele já estava aqui meio preparado para isso. E principalmente, sendo um responsável por Honda, eu acho que mesmo com medo, mesmo na dúvida, aí sim que ele ia lá para querer ver o que era. Eu não sei se eu faria isso, porque eu sou uma pessoa civil, medrosa, que tô aqui gravando isso na sala da minha casa. Mas no caso dele, com o treinamento que ele tinha, com o propósito que ele estava ali, eu acho que é até normal ele ter feito isso. É aí que a gente vê que as coisas não são tão simples assim. No dia 1º de setembro, um dia depois, ele foi levado para o Rio de Janeiro para consultas médicas e para prestar depoimento ao SESV, né, que é o Serviço Especial de Segurança e Vigilância. Ele almoçou com dificuldade, pois ele estava cego e não sentiu cheiro, sequer sabor da comida. Curiosamente, ele se sentia bem leve e se segurava em imóveis próximos numa aparente sensação de desequilíbrio. Mais tarde, ele prestou depoimento ao Ministério da Aeronáutica e depois por telefone ao comando da 4ª Zona Aérea de São Paulo para o CIOANE, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, e para onde foi encaminhado uma cópia do relatório. Na consulta médica, ele foi atendido pelo oftalmologista Dr. Sampaio. Cara, eu gosto muito de ler histórias dessa época, né? Tipo, Dr. Sampaio. eu respeito o Dr. Sampaio. De acordo com os exames, não detectou nada de anormal nos olhos da vítima, além de certa irritação nas conjuntivas, né? Que seria essa membrana mucosa presente nos olhos dos vertebrados que reveste a parte interna da pálpebra e da superfície. Então, além dessa irritação, o médico acabou não constatando mais nada. No dia seguinte, ele foi visitado pelo Dr. Orlandino Fonseca e o Dr. Paz Barreto. O Dr. Orlandino mediu a pressão e constatou que estava com 120 batidas por minuto. Só para explicar para o ouvinte que a frequência normal de uma pessoa que não está passando por nenhum tipo de estresse em repouso, ou seja, varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, os BPMs. Quando os batimentos cardíacos estão acelerados, a pessoa está com taquicardia. Uma frequência cardíaca baixa, inferior a 60, é considerado uma bradicardia, né? Ou seja, né, mesmo em uma situação de repouso, ele ainda estava um pouco estressado, vamos colocar assim. Aqui no relato, né, tá dizendo que ele estava mais leve. Isso quer dizer que ele estava sem... ele emagreceu, ele estava sem alimento, ele estava meio que, entre aspas, vazio por dentro, né? Por isso que ele estava mais leve. Lembrando que no relatos de um oficial de resgate, uma das crianças foi encontrada dias depois de ter sumido e também estava sem nada no estômago. Isso é interessante porque quando a gente vai falar do Almiro, ele tinha 1,76 m de altura, mais ou menos um Andreizinho de altura ali, e pesava 75 quilos antes do episódio. E após a fatalidade do avistamento, mesmo tendo recuperado a visão 15 dias depois, ele tinha perdido nesse processo 8 quilos em menos de um mês, só recuperando o peso após vários meses. Não se sabe ao certo o que teria provocado essa perda de peso. Tal situação afetou negativamente a carreira dele, deixando em dificuldades financeiras, o que eu acho interessante porque, assim, você perder 8 quilos em um mês não é impossível, mas é muito interessante, né? Porque, em teoria, não diz aqui que ele estava fazendo alguma dieta, mas eu imagino que, às vezes, passar por um trauma desses, e depois a gente vai ver o porquê que eu acho que isso poderia ter sido um trauma tão grande, eu acho que faria sentido ele mudar um pouco a sua alimentação, não conscientemente, né? Além do trauma, o relato não diz que ele estava especificamente numa quarentena, mas ele ficou um tempo procurando os médicos e sendo estudado. Mas então, eu esse acho tempo que... também ele pode ter ficado sem comer. Vocês viram que o batimento cardíaco dele tá 120? Quer dizer que o organismo dele ele tá correndo. Eu acho que o metabolismo dele pode ter dado uma acelerada e ter queimado mais rápido. Então eu acho que deu, segundo o que tá contando, pode ter dado alguma modificada aí no organismo dele, uma espécie de acelerada, sabe? E eu acho que, assim, ele era relativamente magro, né? 1,76 m, pesando 75 quilos, pra perder 8, ele ficou bem magro. Justamente, eu vou pelo esse lado que a Jay falou. Se o corpo humano tem um costume, né? Ele tem uma alimentação que ele costuma ter, tem uma velocidade de metabolismo daquela, e
batimentos dele aceleraram, né, constantemente, provavelmente o metabolismo dele também acelerou. Se ele continuou com a mesma dieta que ele costumava ter, quer dizer que ele começou a queimar mais energia do que eu costumava consumir. Naturalmente, ele iria perder peso. Talvez a pergunta é, por que ele acelerou? Eu pensei que depois do ataque, lá que ele ficou desmilinguido lá, ele teria perda de cabelo, alguma coisa do tipo assim, como acontece em alguns relatos, quando o cara é fulminado, assim, atingido por luz forte, luz quente, que parece que sofre de efeito de radiação, porém, por enquanto, depois de um mês, esses efeitos não pareceram ser claros. Então, mas isso é muito interessante, porque assim, eu não imagino que por alguém em quarentena, você vai diminuir a quantidade de alimento que ele assim, eu não sei, eu tô falando aqui de ignorância, eu não imagino isso, seria um pouco tortuoso demais aí pra não, eu não acho que a quarentena deixaria ele sem comer, mas é todo o estresse pós-traumático, entendeu? Toda claro, aquela situação enquanto ela está ocorrendo. Até porque se a pessoa já não tá sentindo o sabor do alimento, tipo, ele já tá cego, então eu provavelmente evitaria estar comendo também, me alimentando. E essa aceleração que ele tava passando, uma ansiedade desesperada que ele tava tendo ali, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém pareceu se importar o que está acontecendo com a vítima, além dos olhos que ela está reclamando, sabe? Bem, justamente, né? Segundo o Dr. Orlandelli, em entrevista à Sociedade Brasileira de Estudo de Disco Voador, Almiro foi diagnosticado com cegueira psicogênita, motivada pelo choque traumático. Todos os exames laboratoriais foram normais, inclusive o eletroencefalograma. Pelo que eu conheço do meu estudo na série do House, significa que tiraram até a chapa na cabeça, né? Para indicar que não houve um dano nervoso, físico, né? Alguma coisa de natureza psíquica mesmo. Bem, foi indicado para ele o tratamento hipnose junto à medicação neurotônica e tranquilizante, bem como o uso de um colírio, já que havia lacrimejamento quando o paciente mantinha os olhos abertos. E por isso, preferia mantê-los fechados, mas não havia qualquer lesão física. Foi também recomendado o uso de óculos escuros por um tempo. Então você imagina, querido ouvinte, que situação escabrosa, né? Você tá com mal que você não tem uma explicação fácil, digerível, né? Que vamos lá, né? A gente sabe que existem questões psicossomáticas que alteram nossa biologia, né? Nos causam males, inclusive, desse tipo de coisa e tal, né? Mas quando a gente vai pensar que tá tudo certo, né? O hardware tá tudo certo, né? O software que tá com problema, você imagina o quão devia ser um pouco trágico aí pra situação do nosso queridíssimo militar aí, né? Que tipo de coisa ele poderia ter passado, né? Rafael Jacaúna, se você tivesse passado por uma experiência dessa, cara, e aí? Rapaz, a experiência dele é interessante porque, assim, não tem nenhum outro militar que relatou a mesma coisa. Ele foi o único nessa situação. Então, a gente tem que, como posso dizer, eu acho esquisito, por quê? Porque primeiro que ele foi atendido por um hospital que não foi um hospital militar. Isso eu achei bem esquisito. Geralmente, quando acontece coisas com militares ou com pessoas que estão prestando serviço, eles são encaminhados para hospitais militares, ainda mais na década de 70. Ele não seria, eu acho, atendido em qualquer local. Mas parece que levaram ele pra 2 hospitais, se não me engano, e tava fechado. Daí voltaram com ele pra base da barragem e só conseguiram levar ele pra um hospital no dia seguinte. Mais doido ainda, o hospital tá fechado. Ah, tá. Rafael, Resende, vamos lá, né? Belfor Roxo, década de 70. Ia ter hospital com médico aberto 3 horas da manhã? Não, mas é isso que eu tô falando, cara. É hospital militar. Hospital militar, geralmente, são hospitais meio que de campanha, ainda mais nessa importante missão que era proteger a barragem, enfim. Contudo, falta elementos aí. Ele só perdeu peso? Tem que ter mais informação aí. Isso aí tá muito vago. Cadê o cabelo dele? Caiu. Só perdeu peso. Então, o alienígena vem, joga um raio em você e você emagrece? Não, tem mais coisa aí. Esse raio eu quero, hein? Brincadeira. Bem, voltando aí à hipnose feita pelo Dr. Orlandino, acabou ajudando na cura do Almiro, mas não gerou muitos resultados sobre o acontecimento, além da confirmação do que a vítima havia dito em seus depoimentos, né? Almiro revelou para um conhecido no hospital durante a sua internação que havia recebido um questionário enviado pela NASA para que fosse preenchido, o qual foi posteriormente completado por autoridades brasileiras. Olha aí que informação interessantíssima. Cara, inclusive, vou deixar aí, porque às vezes muitos dos casos que a gente fala aqui, muitas vezes carece de fonte, né? Ou de fonte só pra gente sacar se aquilo ali
de fato aconteceu mesmo, né? Mas eu vou deixar aí também aí no post desse episódio, caso eu não esqueça, uma manchete aí, não sei se de capa, acho que de capa, né? Do jornal O Dia, da época, da década de 70, né? Jornal jornal de grande circulação ainda hoje pelo Rio de Janeiro, e tá aqui, mano. Na época ele custava 30 centavos. Vítima do clarão, atirei e acertei na coisa, entre aspas. Aí tem uma foto dele com os óculos escuros, né? E os olhos fechados, e fala a matéria, né? Vigilante, a foto à esquerda, não admite ter sido vítima de alucinações. Antes de ser atingido em sua visão pelo intenso facho de luz multicolorido, desfechou 3 tiros no objeto desconhecido, que começava a decolar. Usou o apito e gritou por socorro, mas sofreu um desmaio e, quando recobrou os sentidos, estava cego. Apesar de inteiramente recuperado pelo tratamento à base de hipnose, vai deixar a barragem do funil e será promovido. Olha aí, detalhes na 6ª página. Foi promovido por quê? Por que foi promovido? Foi promovido pra ficar quietinho, pra não entregar alguma informação além. Ficar quieto de quê? Ele só viu umas luzes, não aconteceu nada demais com ele, porque pelo que eu tô vendo, ele só recebeu um clarão muito forte, entendeu? Esse que é o ponto. E sobre o que ele tava falando, que ele sentiu paralisia no corpo, isso é o clássico de quando você sente medo, tá entendeu? Então eu acho que não foi OVNI nenhum. E é interessante também porque nesta época, entre os anos 60 e 70, aconteciam muitos avistamentos aqui no Brasil. Tem muitos casos que foram relatados ao Exército, documentado. E qualquer pessoa pode conseguir esses casos através da Lei de Acesso à Informação, onde a gente pode pedir esses documentos para poder ver esses relatos. E muitos desses relatos são parecidos. Eu não sei por que atendiam-se tanto as pessoas. No caso do Almiro, ele fazia parte do Exército, e naquela época também, naquela época de ditadura, existia um sistema de objetos não identificados dentro do Exército. Foi um sistema que foi de 69 a 72. Ele é muito conhecido através do professor Flávio Pereira, que escreveu sobre isso. Então, tinham-se órgãos que estudavam isso e que levavam a sério. O Almiro, dentro do Exército, eu acredito que ele também tinha acesso a conhecer isso. Eles sabiam que isso era estudado ali. E outros casos de pessoas como ele, pessoas que estão ali expostas a algumas situações. E aí a gente já tem eu acredito que, você tá sozinho, você tá no escuro, você já tá com um pré-pânico ali, porque você tá sempre esperando algo ruim. Seja algo ruim de algo sobrenatural, ou porque, você está na fucking ditadura e você é o inimigo. Você sabe que você vai ser atingido de alguma forma. Esse medo pode fazer com que ele veja, imagine, crie qualquer coisa dentro de um pânico. O que eu tava falando é o quê? A informação que nós temos é a informação que ele contou, correto? Sim. Então, quando eu falo que ele foi promovido em troca de não contar, é que ele contou somente o que cabia, assim, cara, dá uma explicação qualquer aí e tal, mas não fala esses detalhes aí que tu contou, não. Tu vai receber um bônus, relaxa, deixa comigo. Mas por que tu acha que ele tá ocultando alguma coisa? Algum detalhe do que ele viu, do que ele atirou. Porque ele tava no local certo, ele estava dentro ali do Exército. De tudo que foi relatado, assim, do que ele tava fazendo, onde ele tava, do que ele viu e tal, cara, não parece que ele tá vendo nada, quer dizer, nada sugere que ele tenha visto coisas além disso, assim. Eu acho que esse seu questionamento, ele é um pouco arbitrário nesse sentido de... ele não parece estar escondendo coisas, pelo contrário, né? Nesse tipo de coisa, foi um cara que ele teve uma experiência muito da insólita e é isso, não tem o que... Até porque ele foi nos jornais, né? Se fosse algo... Vamos lá, Rafael, ditadura militar, né? Você escolhe o que se publica e o que não se publica em jornal. Você tem o controle da situação, você não permitiria esse tipo de coisa, por exemplo. Mas não tem muita coisa aqui a mais, no meu ponto de vista, assim. Não tem nenhum indício de que teve alguma coisa a mais. Eu acho. Qual seria o indício? Então, você que tem que me dizer, você que tá questionando, você que tá achando que... É isso que eu tô falando. Você tá falando que não tem nenhum indício que tem alguma coisa a mais. Que indício você gostaria de ter? Se, como você disse, a ditadura sabe o que vai publicar, se ela manda nos jornais, imagina no seu próprio funcionário. Que outros soldados levaram pro hospital, eles não foram atendidos, voltaram pra base e levaram o cara no dia seguinte. Ué. Concordo muito com a Ira e com o Rafael. Porque assim, pra mim, foi ditadura militar, você é do Exército, era numa barragem
passagem muito famosa pra ser atacada. A qualquer momento alguém podia estar lá. Assim, é o clássico medo, paralisia no corpo por causa de medo, e ver um clarão e não saber o que tá acontecendo. Eu concordo com os dois. Mas a partir do momento que a gente tem um relato de que o próprio Almiro fala disso, aí eu já não sei. Então, quando eu tava estudando a pauta, eu até comentei com ele, eu falei, nossa, parece que eu estou lendo o Aconteceu Comigo. São aqueles relatos que você fica duvidando, porque tá assim, too much de detalhes, aí eu fico, não é possível. Mas, ao mesmo tempo, os detalhes me fazem ficar duvidando de mim mesma. E aí eu fico, caramba, nossa, são aqueles relatos que, puxa, pode ser mentira, mas pode ser muita verdade também. E eu fico na dúvida mais ainda. Sim, e outra coisa também aconteceu até comigo outro dia. Eu tava de manhã cedo, eu acordo muito cedo, e eu tava limpando meu quintal. E eu olhei pro céu e tava começando a clarear. E eu olhei pro céu e eu vi alguma coisa brilhando. E não tinha quase estrela no céu. Então eu olhei pro outro lado do céu e tinha, tipo, alguma coisa brilhando junto. E eu não tava conseguindo ver o que era. Daí, conforme foi clareando, deu pra ver que eram 2 balões que estavam interligados. E eu fiquei assim, cara, quem solta 2 balões interligados? Então são coisas que acontecem que eu, por exemplo, não sei explicar. Pode ter acontecido com ele também, e por isso que ele reproduz até hoje. Porém, não acho que tenha sido um OVNI. Acho que tenha sido uma coisa fora do padrão do que ele geralmente via. E eu não sei direito, mas anos 70, muito avistamento de OVNI aqui no Brasil? Bastante. Então, tem muitos relatos. Pode estar no imaginário dele já, né? Pode ser uma coisa já condicionada, de repente. Eu li tanta coisa sobre, pode ser uma coisa dessa, não sei. Mas é complicado quando a pessoa, ela reproduz fielmente. A gente fica tentando achar resoluções e a gente tende a ir para o ceticismo, só que ao mesmo tempo é um relato de uma pessoa que continua afirmando e você fica, também não posso julgar o relato dessa pessoa. Não, e eu penso muito em mim, sabe? Se eu às vezes tô me questionando sem saber o que tá acontecendo, por que eu vou fazer isso com uma pessoa, sabe? Então, eu estou dividida, eu não sei o que dizer. É porque assim, eu penso, bom, a gente tá assumindo aqui que alguma coisa aconteceu. Ele foi ferido com um facho de luz ou não, que ele atirou em alguma coisa, essa coisa o feriu e ele foi transportado para o hospital no dia seguinte. O fato é, o que pode ter sido? Esse que é o ponto. O que pode ter sido? Dependendo do que pode ter sido, o exército vai dizer para ele, caraca, aconteceu alguma coisa, você tem que falar alguma coisa. Ou não aconteceu nada, você delirou, você chapou, você bebeu e você tá doidão. Então assim, se acontecer alguma coisa, tem que dar alguma explicação. Ele pode, sem querer, esquecer os detalhes e eventualmente uma notícia publicada vai chamar alguma atenção, mas sem detalhes, sem maiores detalhes, vai morrer a notícia, né? Ou ele pode simplesmente contar tudo e deixar essa notícia aumentar. Como vocês estão dizendo, como foi lido pelo Andrei, supostamente a NASA mandou até relatório. Então a gente sabe pelos outros casts como Operação Prato, que vai acontecer depois, né? Bem depois, coisa do tipo, que se os Estados Unidos, ainda mais na ditadura militar, que os Estados Unidos tinha uma ligação com o governo brasileiro, isso você pode dizer que é todo um conjunto de informações que vão colocar a NASA na situação de abafar o caso. Manda qualquer coisa aí, deixa quieto e fala pro cara calar a boca e promove esse cara aí pra ele ficar quieto, né? Porque se o relatório aconteceu, se a NASA mandou o relatório pra ser preenchido por oficiais brasileiros, alguma coisa aconteceu. Simples assim. Pegando esse gancho do Rafa, eu vou fazer um breve relato aqui. Eita, rapaz. Eu tive um namorado que, na época que aconteceu o caso lá em Varginha, ele tinha acabado de entrar pro exército e ele tava lá. A gente não se conhecia na época, a gente namorou bem depois. Ele me contava, o relato é dele, não meu. E aí ele me contou que ele tava lá, todo o exército brasileiro tava lá em Varginha, teve toda aquela coisa que tava passando na TV e aquele furdunço tal. Aí ele falou assim, olha, eu não acredito, não acreditava, mas eu vou dizer uma coisa que me deixa intrigado. Aí ele falou assim, a gente tava lá, o exército brasileiro, ninguém achou nada de fato, mas de repente o exército americano veio, eles fizeram uma barricada lá, se fecharam, fizeram os estudos dele, ficaram um tempão, tomaram o nosso espaço, e ele falou assim, ninguém podia entrar ou passar por onde eles estavam. E aí ele falava assim, pode não ter sido nada, mas só o fato deles estarem lá, pra mim, alguma coisa aconteceu. Eu tô com esse moço, eu concordo com ele. Exatamente.
Exatamente. Se um governo estrangeiro, né, com afiliações no Brasil, vai se dispor a mandar relatório, mandar tropa, mandar investigador pra nada, calma aí, né? Então, assim, se esse relatório chegou, foi preenchido, com certeza, como vocês falaram, né, pra negar o que eu tava afirmando, mas pelo contrário, na minha opinião, isso confirma, que se o exército controlava a informação, controlava o jornal, quanto mais um soldado ou um membro da sua equipe. Chegar ali no sargento, o sargento fala pra galera, chega no sargento, o sargento chega lá pro soldado e fala, ó, veio de ordem de cima, fala isso e isso. Ah, mas já falei aqui no hospital, confirma só essa parte aqui, acabou. Vamos explicar pro nosso ouvinte o que tá acontecendo. A gente tá aqui gravando e as coincidências do destino são assim, né? Se bem que alguns falariam que não existem coincidências, mas tudo bem, vamos lá. A gente tem aqui nosso queridíssimo ouvinte, nosso Juliano Gotti, que ele tava participando aqui da transmissão, um apoiador, e ele começou a falar uma coisa meio estranha. O que você falou pra gente, Juliano? Pera só, olha só. A gente tá aqui gravando de boa, tamo não sei o quê. Estamos gravando Mundo Freak Confidencial. Mundo Freak Confidencial, ouvinte, está ligado? Aí estamos aqui tentando brincando, de repente um ouvinte no meio da gravação fala, eu conheço o envolvido nesse relato. Mano, eu gelei na hora. Como assim? Tá gravando Mundo Freak e o cara levanta e fala que conhece? Mas eu conheço mesmo, fui filho de santo dele, na verdade. Que ele, aqui em Porto Alegre, ele é um pai de santo, muito famoso. E aí eu fiz parte da casa dele, eu acho que por uns 2 anos. E ele sempre contou essa história. E é exatamente essa história que a gente conhece. Calma aí, deixa só pro ouvinte explicar aqui. É a mesma pessoa que a gente tá falando A aqui. mesma pessoa, o Almiro. Aqui em Porto Alegre ele é conhecido como Miro, pai Miro. Rapaz, ele tá vivo ainda? Sim, tá vivo. Inclusive eu achei uma reportagem dele aqui no Facebook de 30 de agosto de 2019. Posso passar pra vocês se vocês quiserem dar uma olhada nele. Ele tá dando uma entrevista sobre religião, é claro. Eu não cheguei a ver toda a entrevista, não sei se ele fala alguma coisa sobre esse caso, porque eu achei bem na hora que eu já tava ouvindo vocês. Mas tá aqui, ele tá vivo. Beleza, show de bola. Você ainda tem algum contato com ele? Não, cara, não tem mais contato com ele. Mas teria como você conseguir? Ai, meu Deus. Vai. Não sei, cara. Até pode ser que sim. Posso tentar conversar com ele. As pessoas à volta dele sabem que ele é o Almiro, do relato do Almiro? Sim, ele fala pra todo mundo ouvir, todo mundo sabe que é ele. Todo mundo conhece essa história. Porque a NASA tá tentando calar ele. Não, então vamos lá. Não falou nada, cara. Juliano, você escutou a discussão do episódio até o momento, junto com o Vinte. Sim. O que você tem a dizer sobre isso? O que o Almiro falava sobre esse tipo de coisa? Como é que você escutou da boca dele? Exatamente o que fala no relato. Vocês falaram. Ele tava cuidando. Na verdade, só tem uma coisa que eu acho que não ficou bem claro. Ele era da aeronáutica, não era do exército, ele era da aeronáutica. E ele estava fazendo um bico. Ele não podia estar ali fazendo esse trabalho. Aí é o lance. Então eu acho que é daí que foi os panos quentes. Porque ele tava fazendo um bico trabalhando de segurança nessa barragem. Mas, cara, o que ele fala é exatamente a mesma coisa. Que ele tava, aí viu, deu tiro, deu a luz. E, inclusive, ele tem, até hoje, ele tem problema de visão. Os olhos dele soltam uma secreção. Parece que ele tá sempre com... Como é que é o nome daquela inflamação que dá no olho? Isso, parece que ele tá sempre com conjuntivite, tá sempre com uma toalhinha secando o olho. E sempre de óculos escuros também, durante o dia. Que ele tem fotofobia. A claridade incomoda muito os olhos dele. Eu tenho isso. Eu tive uma conjuntivite muito forte. Você tem a conjuntivite bacteriana e a viral. Eu tive uma bacteriana. Eu passei quase 4 meses de conjuntivite. E hoje eu tenho cicatriz na córnea. Então, meu olho ele é muito sensível. E eu não consigo, em lugares muito claros, eu sempre tô, tipo, fechando as portas e não ficando em lugares muito claros. Então, isso acontece mesmo. Cara, que interessante, mano. E mano, daí foi parar aí pro sul, né? Olha que doido. Na verdade, eu nem sei por que ele veio aqui pro sul. Eu sei que a casa de santo dele que é muito antiga, já deve ter quase 60, 70 anos. Você sabe que o pai dele era daqui. Ah, entendi. O pai dele, que seria o meu bisavô de santo, digamos assim, o meu vô de santo, né? Que fundou a casa aqui. E é uma das casas mais antigas de religião aqui do Rio Grande do Sul. Entendi. De nação, na verdade, né? Não é Umbanda, é nação. Entendi. Então é candomblé. E como se fosse o candomblé gaúcho, né? Que gaúcho gosta de inventar, até isso muda. Entendi. Tá entre lá e cá, saquei. Você sabe que tipo de... Se ele tinha algum emprego, ou ele vivia só do pai de santismo? Não, ele era, na época, ele não era pai de santo, ele já era pronto na religião, mas não trabalhava como pai de santo nem nada. Ele frequentava e tudo, porque o pai dele,
que era o pai de santo mesmo, né? Ele só ajudava. E se eu não me engano, logo depois disso, ele se aposentou pelo caso da cegueira, né? Que não ficou mais legal da visão, e ele era da aeronáutica. E aí que ele se virou de vez pra religião. E aí sim que ele ficou só na religião. Ah, mas depois dessa aí até eu, né? Até eu encontro Jesus. E ele fala como é que ficou a relação dele, como é que foi a relação, não dele com a aeronáutica, mas da aeronáutica pra ele sobre esse relato. Como que ele comenta como é que lá dentro ele era tratado quanto a isso? Não, cara, pelo que ele falava, era bem de boas, assim, não tinha nada de... Aí que tá, cara, o Jacaúna tá achando que tem alguma coisa escondida, alguma coisa que ele não falou. Cara, ele iria falar pra gente, que não tem mais ninguém, cara, o velho tá com quase 90 anos, sabe? Ele tá meio que tá no foda-se, tá ligado? Não me processe, porque não vai dar tempo do processo chegar. Então, ele ia falar. E ele conta exatamente a mesma coisa, não tem nada a mais nem a menos, sabe? Inclusive, algumas vezes, até ele duvidava que era um OVNI. Ele tava mais pro lado achando que era alguma coisa assim, de algum exército inimigo atacando o Brasil. Pronto, acabou o programa. Desculpa, acabei com o programa. Não, assim, pelo contrário, né? Porque aí vai justamente da crença das pessoas, né? Existe essa crença muito forte que a gente é visitado por seres alienígenas. Ele poderia muito bem ter falado que viu o anjo, uma luz no céu. Só que os anjos vieram de carro, né? Então, você pega qualquer passagem bíblica, você vê que, por exemplo, tem um anjo que ele é responsável como veículo por levar Deus pra lá e pra cá, pelo que eu lembro. Aí ela vai me confirmar disso ou não, mas tem esses anjos meio malucos, com o olho pra tudo quanto que é lado e tal, pra pessoa ver no escuro de longe com luzes. Realmente, os anjos, eles estão mais pra Cthulhu do que para fofinhos, como as pessoas veem por aí. Mas é interessante o fato dele se questionar. É legal isso, tipo assim, porque acaba também indo ao encontro do que eu e a gente tava falando sobre pânico, sobre o nervosismo, será que é isso, será que é aquilo? Ao mesmo tempo que ele pode ter sido um OVNI, ele também poderia ter sido algo sobrenatural, no sentido espiritual, pra quem acredita nisso, poderia ser isso também. É interessante ele se questionar em momentos sobre isso. Mas olha, eu vou te dizer que eu prefiro que seja OVNI do que se for anjo, né? Porque anjo, a gente sabe que não é legal. E principalmente, né, pra quem assistiu o Evangelho já sabe. Quando eles vierem... Bem maneiro, porque a Jay falou, acabou o programa. Não, como o André falou, se ele confirmou exatamente o que ele falou, ele não tinha nada a perder por mentir e tal, só continua perguntando o que foi que ele atirou e o que o atingiu. Então, assim, continua o caso em aberto. Tudo bem, ele não tá mentindo, nada aconteceu nesse sentido, né? Ele continua não mentindo nesse ponto, porém, algo se passou ali. O caso fica mais insólito, né? Porque se não foi OVNI, foi o quê? E é aquilo, ele falar 60 anos depois que ele começou a se perguntar se é OVNI ou não, isso acontece todo dia. Você às vezes para, eu comi hoje de manhã, imagina o negócio que eu digo de 60 anos atrás. Não, mas é o tipo de coisa que você não esquece assim também. Ah, não esquece não. Então você sabe no dia do World Trade Center qual era o episódio do Dragon Ball que tava passando, né? Eu sei que eu acordei cedo de manhã e a parada tava passando. Eu não lembro qual era o dia. Exatamente. Ah, você entendeu o ponto. Andrei, eu coloquei ele no Discord, o link da entrevista que ele... Se vocês quiserem ver ele, né? Tá ali. É aquele senhor sentado ali de cabecinha branca. Ah, beleza. Pode deixar. Eu vou repassar isso aqui também pros ouvintes. E, ó, eu só gostaria de dizer que pra agradar gregos e troianos, o J.R. Machado matou. Eles não eram apenas aliens, eram aliens comunistas. É isso aí, rapaz. Deu, acabou. Mas eu acho que esse é o ponto, gente, que... Eu acho que essa discussão que a gente tá tendo aqui, ela é super válida, justamente por a gente entrar num ponto que, pra mim, é muito caro dentro do que a gente chama de ufologia, assim. Quando a gente fala de ufologia, e esse é o problema do porquê é problemático a gente chamar ufologia de ciência, não pela ciência em si, mas pela atitude que certos ufólogos levam a esse tipo de coisa. Uma coisa é você tratar aquilo como, beleza, o que a gente tem? A gente tem o relato desse cara, aconteceu isso com ele passou por hipnose, e aí vamos levar em conta que a pessoa que hipnotizou bem, e que ele confirmou, e que isso seria levado como uma prova de que realmente aquilo aconteceu de fato. Em nada pressupõe que são visitantes de outro planeta, em nada pressupõe que, beleza, é realmente de fato um caso insólito. E realmente, se ele realmente viu uma estrutura com janelas, né, dando essa impressão de que é um veículo, realmente poderia ser um veículo. De que natureza? A gente não sabe. E eu acho que isso é o mais belo da gente estar discutindo isso aqui. Porque é muito fácil a gente chegar e falar, a quantidade de elementos que a gente está assumindo para validar toda
todo esse relato é muito grande. A gente não precisa necessariamente ir para outro planeta para justificar isso. O próprio Almir aí tá falando. Às vezes pode não ter sido um OVNI, pode realmente ter sido algum tipo de tecnologia bélica soviética, ou seja lá o que for, de teste, de qualquer coisa que a gente nunca mais viu, o que é muito estranho, mas acreditar nisso e acreditar que são seres interplanetários viajando o planeta dá no mesmo, né? Por isso que eu acho que a discussão ao menos é interessante, né? Porque não descredibilizando aqui o relato do Almir, do que ele viu e, porra, que cara teria eu de descredibilizar alguém que durante tantos anos sofre com essa tragédia de alguma forma, né? Que a vida toda do cara mudou, que o cara até hoje sofre as consequências disso, que isso marcou o cara pra sempre, enfim, chamar atenção, pra mim não me cola esse tipo de coisa. Não que eu acho que necessariamente que ele tá reproduzindo tudo que ele viu. Vai que ele tá falando aqui que ele fez entrevista com um ufólogo, né? O ufólogo tem um ufólogo aí que gosta de meter ET na lacuna, e aí tu altera a memória do cara mesmo. Mas até aí não muda o pressuposto de que ele teve um encontro de alguma natureza, que a gente não sabe, e que ele sofreu essas consequências até hoje, né? Quem sou eu pra falar que não aconteceu? Um elemento que apareceu no relato, que apareceu pelo menos na história que você relatou inicialmente, era sobre relatórios da NASA, supostamente sendo preenchidos. Provavelmente isso não aconteceu segundo o Juliano. Cara, sinceramente, eu não me lembro dele contar alguma coisa sobre a NASA. Ele disse que ele teve que preencher vários relatórios. E ficou muito tempo em reuniões e médico, sabe? Aquela coisa. Mas NASA... Essa palavra NASA não saiu da boca dele, não que eu me lembre, não pra assim, mim, pelo menos ele nunca falou. Porque assim, na minha mente, eu não sou muito conhecedor das estruturas norte-americanas, mas se fosse uma coisa de interesse, supondo que essa história do relatório da NASA seja verdade, se fosse uma coisa de interesse direto, interpaíses, de uma arma soviética, uma arma de algum outro país, aí rival dos Estados Unidos e tal, talvez o relatório não fosse pedido pela NASA, seria pedido pela NORAD, que faz a defesa do Comando Espacial Americano, algo do tipo. Quando se relata sobre NASA, a gente faz uma ligação direta com o espaço, outras coisas além do planeta Terra. Então, assim, eu acho que se essa parte ela é real, tem essa parte da NASA que fica muito esquisita. Por que a NASA e não outro comando? Tudo bem que a NASA pode ter esse comando também de controle de satélite, mas a gente tá em 58. A gente tá em 70. Outros protocolos ainda que eu não sei dizer quais são, mas é algo que é interessante de se pensar. Beleza, então vamos encaminhando aqui pro final. Considerações finais, Jay? Eu ainda acho que ele tomou um susto. Alguma coisa aconteceu de fato, mas ele tomou um susto, porque tudo indica que foi um susto grande, o corpo dele se comportou dessa forma. Ainda acho que ele viu uma luz muito forte, acho que isso é verdadeiro, mas não acho que tenha sido OVNI. Pode ter sido, sei lá, avião de caça diferente, não sei. A gente tá na época da ditadura, né, gente? Tanta coisa pode acontecer. E relembrando de novo que a barragem era uma barragem muito famosa, podia sofrer ataques, e também levando em consideração o questionamento que ele começou a se fazer depois de tanto tempo, né? Talvez pode não ter sido OVNIs, pode ter sido outra coisa. Então, eu não acho que tenha sido OVNIs, é isso. Considerações finais, Zira Croft. Bem, não vou copiar toda a fala da Jay, mas eu também acho que ele teve uma de pânico por todo esse evento, mas eu quero acreditar que foi um OVNI. Então, por tantos relatos e por tantos avistamentos registrados pelo exército, pela aeronáutica, pela ditadura militar, então acho que tinha alguma coisa estranha ali, então eu quero acreditar que foi um OVNI. Vamos lá, considerações finais, Rafa Jacobana. Bom, voando em cima da barraca, com luz forte, só se fosse um helicóptero silencioso com holofote, né? Então, corroborando, confirmando que ele viu exatamente isso, não tem como ser um helicóptero silencioso com holofote em 1970. Mas é uma tecnologia que o exército tinha e ultra secreta. Tudo bem. Em 1970 pode ser outra secreta, mas em 2020 a gente deveria ter helicópteros 100% silenciosos que ficam voando em cima de barracas e não fazem a barraca voar com o vento das hélices. Então, assim, eu tenho convicção que essa história, isso não é uma nave convencional humana da época, tá? Senão, 50 anos depois, essa tecnologia já teria aparecido algo em algum país semelhante, porque eles não iam estar segurando uma tecnologia de 50 anos até hoje, super secreta. Então acho que é alguma coisa não operada por nós humanos comuns aqui, que vivemos aqui, talvez. Aí você pode ver o que tu quer sobre o UFO, mas não pertence a nenhum país.
que tá aqui da corrida tecnológica, eu creio que seja um evento real, ufológico, só que careceu muito de informações mais palpáveis. Não tem uma marca, não tem uma marca no chão, não tem fotografia, não tem nada. Então é um caso que vai puramente da memória do que aconteceu, e ele dizer que se foi ou não é a mesma coisa, nada. O que vale é o que ele falou. O que ele fala de 60 anos depois, eu acho que não. Não, calma aí, bobagem. O cara fingiu cegueira a vida toda? Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Aconteceu de fato alguma coisa com ele. Ele duvidar que foi um OVNI 60 anos depois, pra mim é muito bobo. Eu tenho uma coisa a contestar da sua fala, Rafael. Você falou que o helicóptero ele tinha que ter já uma tecnologia que tivesse uma emissão de luz forte, é isso? Não disse isso não. Disse que tinha que ser um helicóptero 100% silencioso, porque ele não vai relatar nenhum tipo de barulho, e que tivesse um holofote. O holofote existia, tudo bem. Forte o suficiente pra cegar uma pessoa. A questão da luz não é problema algum. Tá? Eu achei que fosse a questão da luz. Do barulho e da barraca não ter saído voando com um helicóptero voando bem em cima dela. E que ninguém tivesse visto, né? Não tivesse gerado... Ninguém viu o helicóptero com holofote. Mas calma aí. Só que helicópteros 100% silenciosos, porque assim, tu falou assim, Jay, eu até poderia ter contestado a seguinte coisa. Eu acho que é um caça tá voando. Um caça voando em cima de uma barraca. Eu acho que não. Se fosse um réu que voa parado, a barraca tinha voado muito tempo e o próprio cara teria caído pra trás, sabe? É muito vento. É um beija-flor psicodélico. É um beija-flor alienígena. Só pra gente deixar um complemento aqui, que uma parte da pauta aqui, que eu acabei encerrando sem relatar, de outros avistamentos, né? Que outros avistamentos seguiram-se na região de Itatiaia, né? O entregador de leite, José Norberto de Lima, disse estar cansado de ver tantas luzes e que estava pensando em mudar de ramo de trabalho por estar sujeito a tanto ridículo. Outros guardas da barragem também tiveram repetidos avistamentos. Dia 3 de setembro, poucos dias após o avistamento de Almiro, um objeto com luz incandescente se aproximou da transmissora de rádio Pajeú, emitindo luz cor-de-rosa, azul e vermelha, bloqueando a transmissão durante vários minutos. Rapaz... Olha... O controlador da torre de transmissão controlou as luzes de sinalização apagando e acendendo várias vezes até que subitamente o OVNI tomou outro rumo em direção ao pico de Carapuça, a 12 km de distância, onde quase todos os moradores do lugar o observaram, junto com outros 2 objetos que o acompanhavam. No dia 5 de setembro, 4 guardas da barragem do Funil observavam um OVNI emitindo luzes no mesmo local onde Almiro tinha sido atingido. Foram enviados reforços e dadas ordens para que não atirassem se porventura houvesse outra aparição. O OVNI manteve a flutuação por alguns minutos até alçar voo e perder-se de vista. No dia seguinte, outros 6 guardas observaram um objeto com luzes vermelhas, amarelas e verdes movimentando-se de uma ponta a outra das montanhas próximas. O guarda José Antônio da Silva disse ter observado de binóculos um objeto de formato quadrangular, parecido com um avião, porém sem asas. Ok. Entendeu? Eu acho só esse... né? Geralmente, quando a gente fala de casos ufológicos, a gente tá falando sempre de uma foto mal batida, de uma marca no chão, de uma máquina que detectou radiação, de alguém que tem uma marca esquisita no corpo. Mas esse caso fica um pouco complicado justamente porque o rapaz, ele não teve nenhuma marca típica no corpo, não sofreu defeito de radiação visivelmente, só que os olhos dele ficaram bugados por causa da luz forte. Mas os alienígenas dessa nave aí eram bonzinhos. Tava com a bateria fraca, a arma de raio deles. Antes de qualquer coisa, já que a gente tá com o Juliano aqui, Juliano, considerações finais. Cara, não... Eu fui pego de surpresa quando eu vi a foto do seu Miro ali na capa, né? Na verdade, eu até nem ia comentar nada, ia ficar quietinho aqui no meu canto, mas aí eu digo, quer saber, vou assim, né? Vai que, né? Mas é só isso, cara. Quero só agradecer aí. Tamo junto. É isso aí, beleza. Aproveitando que a gente tá terminando o programa, eu queria deixar uma pergunta aqui pros ouvintes. Por que vocês acham, você ouvinte, o que você acha disso? Por que a gente não tem mais esse tipo de relato de avistamento como se tinha tanto nos anos 70? Por que a gente não tem hoje esse volume de relatos por aí? Os aliens ficaram mais cuidadosos. Eu acho que a gente não olha mais pro céu, a gente olha pro nosso celular, né? A gente tá mais olhando pra cima, a gente tá olhando pra baixo. Olha aí, crítica social foda, é isso aí, Jay. É isso aí que é muito Essa geração aí vai ter problema de pescoço, vocês vão ver só. Enfim, gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Gostaria de agradecer. Cara, obrigado, queridíssimos apoiadores, por estar aqui com a gente nessa abertura dos programas de 2020. E confia em mim que a gente vai ter só programa foderaça. E em breve, novidades de eventos, novos programas, coisas interessantes que vão estar aí no feed de vocês em breve. E agradecendo também a essa equipe maravilhosa e a você que ficou até aqui. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás.
aqui de mais um Mundo Freak Confidencial. Como que tá aqui o meu? Melhorou, Jay? Melhorou bastante agora. Antes você tava, tipo, no meu cérebro. Tá. Nossa. É que o cérebro da Jay é muito grande. Sabe aquele meme do cara Onde que sentado você- no cérebro? Vou colocar aí pra gravar. Ira, Rafael, Jay. Beleza. Pra gravar. Já coloquei pra gravar. Agora o Andrei tem que avisar, porque ele sabe como é que é, né? Quando acaba a gravação, eu lembro que tinha que gravar. Pra onde eu posso mandar o arquivo depois? Você manda pra lata do lixo. Não, brincadeira. Você vai mandar pra mim. Pro meu e-mail. Tá bom. Pode ser pelo Engraçadinho. Transfer, fique à vontade. mundofreak.com.br